Na nossa aula de hoje a gente vai ver um pouquinho, né, de dimensionamento das correias, né, de transmissão em V. Então, né, a gente vai aprender aqui como dimensionar correia de transmissão, transmissão por correias em V, certo? Então, pessoal, o que é necessário para a gente dimensionar, né, uma correia de transmissão? Qual que é o tipo do motor, qual a potência do motor, qual a rotação do motor, né, as informações características do motor. A gente sabe, potência e rotação é muito importante, porque dali vai sair o torque, vai sair a força, né? Aí vem, qual é o tipo de máquina e equipamento? Opa, né, a gente sabe que a máquina e equipamento vai dizer muito em cima das solicitações de cargas. Então, com isso, né, a gente já vê que do lado, já está até adiantando aqui devido do slide, a gente vai chegar em um fator de serviço. Então, para cada equipamento é isso. E, lógico, se eu quero uma redução, é para atender uma máquina, um equipamento. Então, algo que é importante, né, nem sempre vai ser uma variável de entrada, mas que é importante é o que? A distância entre centros. Porque às vezes a gente tem o problema do espaço físico, né? Então vou ter, não, então isso pode ser um parâmetro relevante para o nosso dimensionamento, nossa seleção. E o tempo de trabalho, né, que vai estar ali também entrando, né, para chegar no nosso fator de serviço. Então, com essas informações que a gente vai precisar para dimensionar uma correia. Eu vou falar dimensionar, selecionar, porque correia eu não vou mandar fabricar, né? A gente vai comprar pronto. Então, a potência projetada vai ser o quê? A potência do motor, né, que a gente tem aqui, vezes um fator de serviço. Então, quando a gente vem aqui para a tabela, eu tenho que a máquina condutora, que são os motores. É motor de corrente alternada, né? Então é motor, né? AC, DC, né? Estacionários ali de combustão, né? Para eixo de transmissão, embreagens, né? O que está fazendo ali o movimento? A motora. Minha motora está vindo da onde? Eu posso ter uma transmissão, né? Ali de um eixo e chegar na minha transmissão por correia. Então isso tudo ali é o que eu falei aqui, ó. Qual que é o tipo de motor, né? Aí vem ó, as potências dali, rotação, depois a gente vai ver que é muito importante, lógico que vai ter, né, junto com a rotação do equipamento, a potência do motor que vai estar entrando, mas também tem o quê? Quem é a máquina movida, a conduzida, né? Então, aqui a gente tem vários tipos de equipamentos. E lógico, e aqui vem quem, ó, para cada um desses tipos, eu tenho a carga horária de serviço. Então, com eles, esses valores aqui são quem? São os meus fatores de serviço. Depois a gente vai ver lá na frente, né, só para uma observação, né, é um CV que é 300,5 watts, né? Então aqui, né, como falei, nós vimos na aula de acoplamentos, a gente tem que buscar o fabricante, né, o que tem ali, né, as informações dele. Mas aqui ele já acho que deixou claro em relação a isso. Vamos seguir aqui o meio acadêmico. Então tem alguns aqui que bota ali, então vamos até fazer. Se fala que é HP, é CV, vamos tocar o mesmo ali, apesar deles ter uma pequena diferença, né? Só para simplificar aqui o nosso estudo, nosso aprendizado, né? Mas lembre-se que são diferentes. É cavalo a vapor, horsepower, né? Procura aí que você vai ver a diferença de um para o outro. Então, pessoal, com essa potência projetada, que é a potência do motor mais o fator de serviço, e a rotação do eixo mais rápido, lógico, na maioria dos casos a gente tem redução de velocidade, então também a rotação do motor. Com isso a gente vai achar a categoria, né? Estilo aquele de acoplamento hidráulico, né, que a gente tinha, ó. Então, ó, se cair aqui é 3 vezes, cair aqui é 5 vezes, cair aqui é 8 vezes, né? Isso aqui é para um perfil de correia Super HC. Se a gente for trabalhar com a correia High Power 2, é a mesma coisa, potência projetada, rotação de eixo, só que aí vem o que? O A, o B, o C, o D, o E. Lembra lá na nossa aula anterior de tipos, características, que a gente falava os tipos? 3V, 5V, 8V, ou A, B, C, D. Tinha vários outros, né? Mas a gente vai buscar esses dois aqui. Quando for fazer um exemplo, vamos assumir um só, né? Pode buscar ali qual que é o que eu quero, o que eu tenho mais facilidade, né? O que eu tenho em mãos
para estar trabalhando, né? Então vai escolher ali um modelo de acordo com o seu equipamento, o que é melhor em relação a isso. Mas aquela nossa tabela vai servir para essas duas aqui, para a gente calcular a potência projetada. Então, né, em relação da potência do motor, né, que a gente tem o eixo mais rápido, que é o eixo de menor do motor, que é como é o mais rápido, a menor polia é a que vai estar no motor, então a movida é outra, né? É a do equipamento. Então ali a gente consegue trabalhar quem? Relação de transmissão, como a gente sabe, né? Rotação sobre rotação, o diâmetro sobre o diâmetro. Então, aqui ó, a gente consegue, né, essa tabela, a gente vai determinar quem? O diâmetro externo mínimo recomendado para esse tipo, para Super HC. Lembrando que a medida é em polia. Então aqui eu venho ó, com o CV do motor. É do motor, não é a projetada. A projetada eu utilizei aqui. Aqui é do motor. E aqui a rotação do meu motor, né? Aqui é de cima, de baixo é se for 50 Hz, né? Os motores são 60, então a gente pega aqui a de cima. E aqui a gente vai achar quem? O diâmetro ali, né? Externo ali, recomendado ali para as nossas correias, para esse tipo de correia aqui, né? De polegada. Mas como é diâmetro, isso aqui então vai ser o que? Polia, né? É o diâmetro da minha polia, né? Até incluir aqui depois. Diâmetro externos ali das mínimo recomendados das polias que utilizam esse tipo de correia. Aí a gente tem o diâmetro, né, mínimo aqui para polia, mas agora que utiliza esse outro tipo de correia. Então, potência do motor e rotação aqui do motor, né? Em cima 60, embaixo 50, né, Hz ali, a medida em polegada. Então a gente vai fazer aqui, ó, se pega esse aqui, por exemplo, ele vai me dar 3 polegadas é o diâmetro. Então, tendo diâmetro, as rotações, a gente vai achar o outro diâmetro, né? Que normalmente eu tenho rotação da polia, quero saber meu equipamento, pode gerar com aquela rotação. Então, simplesmente, né, tendo os dois diâmetros, a gente consegue o quê? Tirar uma distância entre centros, né? Então, inicialmente, a gente admite ali uma distância entre centros. O que eu quero do meu equipamento, né? Então, a gente pode, se eu não qualquer distância ali vai estar me atendendo, né? Então, eu tenho que, posso estar trabalhando com esse valor, né? Que ali seria uma estimativa inicial. Então, com a distância entre centro e os diâmetros, a gente consegue chegar ao comprimento da minha correia, né? Seria ali um pouco ali de trigonometria para a gente chegar em relação a isso, certo? Então, só que esse comprimento, depois a gente vai ter que ir na tabela encontrar. Aí depois que a gente vai ter que ir na tabela, a gente vai ter que corrigir, porque eu não tenho como, eu quero correr com esse comprimento. Não, eu tenho que comprar o que é padronizado, certo? Então, ali a gente vai buscar, né? Aqui eu tenho, ó, Super HC, ó, os 3 modelos, né? Aí aqui eu tenho a circunferência externa em polegada e em milímetro. Então, se eu vou ter uma circunferência externa, ela na verdade é quem? É o comprimento que eu tenho. Então, o comprimento que eu calculei, eu vou buscar aqui ó, uma correia próximo a que eu quero. Então, pode ser maior, pode ser menor, pode. Vai depender do que você tem de espaço, do que vai estar atendendo, né? Que a gente não tem essa segurança. Então, achando aqui o comprimento, se eu tenho em milímetro, aí agora aqui essa linha vai vir quem? A referência dela. Então, né, tem essas 3. Então, com o comprimento que a gente achou, a gente vem na tabela, vê, aí eu vou achar quem? O comprimento real, que vai ser a que eu vou comprar. E aí eu acabo de selecionar já a minha correia através desse comprimento. Falo, nossa, mas não entrou a força. Porque depende de quantas correias eu vou, que a gente vai ter que calcular. Mas antes de calcular quantas correias, vamos calcular uma nova distância entre centros, né? Bom, aqui para high power, né? Antes disso, ó, o outro modelo, A, B, C, todos ali. Então eu tenho a circunferência, então eu vou aqui, ó, aqui vai vir a referência. Então, quem que é o comprimento novo, né? Então, consiste aqui, ó, eu tenho um ajuste de comprimento, então, ó, o meu comprimento de correia antigo, os diâmetros, eu vou calcular aqui um ajuste, né? Aqui
o comprimento de ajuste. Então, o ajuste entre as distâncias, eu consigo que calcular essa minha distância entre centros. Também posso, se eu já tenho um novo comprimento de correia, né? Ó, que eu vou estar o comprimento aqui, eu trabalhando essa equação, eu consigo achar quem? A minha distância entre centros, sem ter que utilizar o ajuste. Aí é questão matemática, né? Então, um fator de correção de distância entre centros, eu posso pegar aquele meu ajuste, né, e aqui as distâncias do diâmetro. Então, esse ajuste, ele, na verdade, né, é separando um pouco essas minhas contas para facilitar, para eu saber o que? A distância entre centros, né? Aí aqui eu vou tirar esse meu fator H para quem? Para, opa, faltou aqui. Opa, esse meu fator H, não, aqui ó, é aqui que ele vai entrar, o fator H vai entrar aqui para quem? Para eu calcular a minha nova distância entre centros, né? Esse fator H aqui que a gente vai ter que buscar lá para achar ele ali. Certo? Aí agora eu tenho a minha nova distância entre centros. Com essa distância entre centros, o que eu sei? Eu volto aqui, ó, e recalculo o meu comprimento. Então, né, se eu tenho distância de centro, vou calcular o meu novo comprimento. O meu novo comprimento vai ser quem? Ué, o comprimento que eu selecionei aqui. Beleza? Então, o comprimento aqui, pessoal, é uma estimativa inicial para eu vir na tabela e pegar que tem. Peguei que tem, aí eu vou ter que calcular uma nova distância entre centros. Então, vou fazer o ajuste para entrar aqui e esse meu fator aqui, H, né? Mas eu poderia o quê? Né? Com o meu comprimento botar aqui dentro, tentar aqui recalcular. Só que eu vou ter dimensões aqui em cima, embaixo, né? Dá um pouco mais de trabalho. Mas sai da mesma forma. Então pronto, tenho minha nova distância entre centros, né? Então, já selecionei a minha correia, a distância entre centros. Só que eu preciso saber quantas que eu preciso ter. Então, por isso, eu vou calcular quem? A capacidade de transmissão por correia. Então, a capacidade de transmissão por correia é quem? É a minha potência básica, a minha potência adicional e os meus dois fatores de correção de comprimento e de arco de contato. Então, pessoal, as potências básicas adicionais é através da rotação do diâmetro menor. Já o fator de correção, né, vai ali em cima do perfil da correia e o de arco é os diâmetros. Então, para cada tipo aqui, ó, perfil A da High Power, a gente vai estar buscando aqui, ó, o que eu tenho aqui, né? A minha potência básica e a minha potência adicional. São essas duas potências aqui. Então, de acordo com o diâmetro que eu tenho da minha polia menor e a rotação do meu motor, que é o eixo mais rápido, a gente vai achar a potência básica. E a potência adicional é a minha relação de velocidade, é a relação de transmissão e a rotação do meu motor, a gente vai achar a potência adicional. Então, eu acabo de descobrir ó, as duas potências, básicas e adicionais. Então, para cada tipo, para cada perfil, vê, não tem nada a ver com as minhas contas aí agora. Porque eu selecionei o perfil e a rotação em cima da relação de transmissão menor diâmetro que a gente vai achar, que fala, ó, essa polia aguenta isso. Então, para cada perfil A, B, C, D e E, eu tenho uma fórmula. Se eu mudo para Super HC, ó, perfil 3, 5, 8, é a mesma coisa. Ó, a básica, né? O diâmetro aqui ó, da polia menor e a rotação do eixo. Daqui a gente acha quem? A potência. O adicional, a relação de transmissão, a rotação do eixo, aqui acha a potência adicional. As duas potências vai de acordo com o perfil, a rotação, relação de transmissão e polia menor. E quem são os fatores de correções aqui para Super HC? Ó. Então, para cada tipo, ó,
Aí eu venho a referência dela, ele vai me dar quem? O fator de correção. Então, ó, o fator de correção de comprimento da High Power 2, para cada tipo, ele me dá o fator de correção. E o fator do arco de contato. Então, a gente vai pegar a diferença aqui dos diâmetros das polias, a distância entre centro ali, né, corrigida ali que a gente vai ter. Então, lógico, de acordo com a distância entre centro e esses diâmetros, que é mais fácil para a gente calcular, a gente consegue achar quem? O arco de contato da polia menor. Isso aqui saiu de relações trigonométricas. E com isso, a gente acha quem? O nosso fator de correção do arco de contato. Lembrando, tá no meio, eu tenho que fazer o quê? Interpolar. Tanto para achar esse arco quanto isso. E esse arco, ele é fundamental, né? O ângulo de contato, como a gente estudou em mecânica 1, para a gente saber quem são as forças, para a gente achar a força resultante, a força atuante no eixo. Então, né? Quantas correias eu vou ter? Ó, se eu sei o número, né? Aqui, ó, que é a potência projetada, aquela primeira potência que eu tenho do serviço e o motor, sobre a potência por correia que a gente achou agora, então essa divisão eu vou ter quem? O número de correias. Então, o número de correias tem que ser um número inteiro. Não tem como eu ter uma correia e meia. Então, se der 1,1, eu tenho que jogar para 2. E, lógico, que a gente sabe, né, com a velocidade angular, com a rotação que é o mais utilizado, a gente consegue calcular as velocidades periféricas, as velocidades que as correias vão estar andando, e a gente tem um limite aqui, né, da Super HC 33 metros por segundo e da High Power 2 30 metros por segundo. É uma verificação que é importante a gente saber. Bom, então, já sei quantas correias, já sei o tipo de correia, já sei a distância entre centros. Preciso saber o quê? A força que está atuando no meu eixo. Então, para isso, a gente vai o quê? Calcular, né, o torque na polia 1, o torque na polia 2. Elas não são iguais porque eu tenho perdas, potências. Eu vou ter essa diferença. Então, a força tangencial de 1 é diferente de 2. Por quê? Eu tenho perdas. Se eu desprezar as perdas, são muito pequenas, eu posso considerar tudo igual. Né? Mas o que não é o que acontece. Então, ó, sabendo as duas forças, onde a gente sabe a F1 é a motriz e a F2 é a motora, porque a F1 é a polia 1 que a gente tem o motor, é a que eu tenho maior potência, eu não tive perda. Aqui eu já tenho uma perda, já entrou o rendimento, né? Então, vai ser menor. Então, o F2 é a força menor. Lembra lá que a gente estudou em mecânica 1? Então, né, atrito por correia. Então, dela aqui, né, a gente consegue determinar aqui essas duas. A minha força aqui, né, tangencial, né, que eu tenho, vai ser essa diferença ali. Então, né, quem que é a minha força resultante, né, em módulo? É ela aqui, né, trabalhando, já que eu tenho as duas, né. Aqui faltou, né, botar o vetorzinho, né, que ela é vetorial, né. Então, o alfa é quem? É o meu contato radial. É essa que a gente já achou aqui nessa tabela, o ângulo de contato. Só que aqui ele está me dando em graus. Eu preciso dele, né, para a gente jogar na equação aqui em quem? Radianos, né? Opa, isso aqui, ó, radiano. Embaixo ele vai me dar em graus, mas eu preciso aqui do radiano, que a gente consegue transformar. Então, essa minha força resultante é a força o quê? Atuante no meu eixo. Então, os coeficientes de atrito normalmente, né, depende ali das características, né, que a gente tem da correia e das polias, né? Então, isso aí que a gente tem que manter. Então, olha aqui, né, esse exemplo aí para a gente finalizar essa nossa videoaula. O compressor de ar, né, aqui da figura, tem uma rotação de 810 RPM, acionada por um motor de corrente alternada de indução, assíncrono trifásico com potência de 1 CV, rotação de 1730 RPM e a distância entre centros 600.
Só que o 800, 700 é aproximada, então eu quero próximo a 600, né? Então, é um serviço normal de 8 a 10 horas. Eu quero o tipo de correia High Power 2 e eu sei que o coeficiente de atrito entre a polia e a correia é essas duas. Então, eu quero qual que é a referência e o número de correias na transmissão e qual que são as forças motriz, resistiva, né, e a resultante, que é a que atua no nosso eixo. Primeira coisa, potência projetada. Então, é a potência do motor vezes o fator de serviço. Então, venha, quem que é ele aqui, ó, né? AC por indução, né? Assíncrono. Então, tá ele ali, ó. É esse daqui, esse lado de cá, que a gente vai ter ele. Esse aqui, ó, é o síncrono, então esse aqui é o assíncrono. De 8 a 10 horas vem para cá. Qual que é o equipamento, né? Compressor de pistão. Então, tá aqui, ó, compressor de pistão, né? Ele aqui, ó, assíncrono. 8 horas fechou, chegou em quem? O meu fator é 1,5. Como a potência dele é 1 CV, então eu vou ter a potência projetada de 1,5 CV. Essa potência eu vou usar lá no final também para achar o número, né, de correias. Mas antes disso eu vou ver, ó, a High Power que tá. Qual é essa classe, ó? Então, potência projetada 1,5, rotação 1730, então ele está aqui, ó, nessa faixa. Então é a High Power A. Então, olhando aqui, né, ó, qual que é o diâmetro da minha polia menor? Então, a minha potência do motor é 1, a minha rotação 1730, né? Então tá nessa linha aqui, 1750. Então, o diâmetro é 2,2 polegadas. 2,2 polegadas, vamos transformar para milímetro, vai dar aproximadamente 56 milímetros. Né? Que não vai, mas posso lá buscar o meu catálogo de diâmetro, de polias, né? Para ter um problema mais preciso. Então, buscando aqui, né, recomendando aqui, ó, buscando pela minha tabela, ó, a High Power 2 de perfil a menor polia que eu posso ter é 65. Então, mesmo que ele deu 56, a menor que eu tenho é 65. Então, minha polia menor, ela vai ter diâmetro de 65, certo? Depois a gente vai ver, né? Isso aqui é só para eu saber o diâmetro da minha polia menor. Então é 65, não é mais 52. Se fosse um outro aqui no meio, a gente vai o que? Opa, a gente vai o que? Buscar aqui, ó, essa informação. Ah, deu 82, deu. Vamos buscando ali, né? O que a gente quer aqui da nossa polia. Então, o mínimo que vai ter seria escolhendo quem sempre a maior. 82 eu pegaria 85. E quanto maior, melhor para o meu ângulo de abraçamento. Então, se eu tenho as rotações, eu consigo achar minha relação de transmissão, que deu 2,136. Então, se o diâmetro da polia menor é 65, o diâmetro da polia maior, né, tá aqui 138,84. Então, a gente pode, né, quiser ali fixar, né, para um diâmetro ali, só que lembrando, isso aí eu vou ter uma pequena variação da minha rotação, né, para fins de exercício para todo mundo aí ficar, né, por igual. Depois aí você pode seguir aqui, ó, esse número quebrado, né? Mas aqui nesse exemplo a gente vai buscar o que? As dimensões, 140, né? Então que é o que eu tenho aqui, ó, 140. Então, agora a gente tem as minhas dois diâmetros, 65, 140. Com isso, né, a distância de centro que eu sei inicialmente ali para montar meus equipamentos é 600, eu consigo achar quem? O comprimento da minha correia. Então aqui eu vou calcular, o comprimento da minha correia deu 1524 milímetros. Agora eu vou lá na High Power 2A, qual que é mais próximo de 1524? Então, o mais próximo de 1524, né, é esse aqui, ó, o 1555. Então, a minha correia vai ser essa aqui, ó. A referência é o que? 60, né? Então, a gente sabe agora que a minha correia utilizada vai ser a High Power 2 A60,
onde tem um comprimento de 1.555 milímetros. Então, selecionei minha correia, é essa. Tabelada é aquela distância. Mas qual que é a distância entre centros? Ele falou que era 600, só que não vai ser, eu vou ter que recalcular. Quantas correias é necessário? Eu também tenho que calcular. Então, para a distância entre centros, primeiro a gente calcula o quê? Um ajuste de correia. O nosso LA, né, utilizado aqui, deu 1.239. Então, com esse fator de 1.239 aqui que a gente tem, que a gente vai utilizar para a nova distância entre centros, aí falta o meu H, que é essa razão de Dzão menos Dzinho sobre esse fator de ajuste que a gente vai tirar o H. Caiu no meio, o que eu tenho que fazer? Interpolar, né? Se cair ali, né, no meio, né, como calculou esse aqui, né, ele deu o que? 0,06, ó. Nem é, ó. Esse aqui tá aqui embaixo. Eu peguei essa tabelinha aqui, ó, errada. É essa aqui, ó. Então ele já até me deu. É o 0,03. Então, com esses valores, a minha distância entre centros deu quanto? 615, viu? Falou aproximadamente 600 que eu quero. 615, não posso fugir do que ele pediu. E quantas correias? Então, vamos lá. Eu tenho que calcular agora a potência por correia. Então, vou buscar o perfil que é o A, o meu diâmetro 65 e qual a rotação? Aqui, ó, 1730, então 1750. Então, aqui, ó, a potência, né, básica é 0,73 CV. E a potência adicional, ó, a relação em transmissão deu quanto? 2 e lá vai bordoada, né? Então, ó, acima de 1,49 essa última coluna. A rotação está aqui, deu 0,33 CV. Então, eu tenho essas duas, 0,73 e 0,33. Aí eu tenho que achar agora os fatores. Fator de correção de comprimento, pela High Power, perfil A, ela é quem? A 60. Então, deu quem? 0,97. E aqui, ó, pegando a relação dos diâmetros com a distância entre centros nova, 615, ela deu quem? 0,012. Está aqui nesse meio. Né? Então, se está aqui nesse meio, eu vou ter que calcular. Aí eu consigo calcular quem? O meu ângulo, que vai ser importante para eu saber o meu atrito. E aqui também vai ser quem? O meu fator de correção, né, do arco de contato. Então, 0,12 eu daria aqui, né, se fizesse interpolando, né, ó, 173 graus e 0,986. Então, o meu fator de correção do ângulo de contato é 0,986. Logo, o meu fator aqui por correia vai dar o quê? 1 CV. Então, a projetada que a gente fez deu 1,1. Dividido por 1 é quem? 1,5. Então, eu sei que eu vou precisar de quantas? Duas correias High Power 2, né? A6, né? A6 gates High Power 2. E qual é a força atuante na minha polia, né? Ali do eixo da polia. Para eu for dimensionar o meu eixo, eu preciso saber isso. Então, ó, torque 30 vezes a potência pi rotação. Vou pegar o motor, né? Que vai ser a força maior. Então, achei o torque da motora. Com o torque da motora, eu acho a força tangencial. Certo? Então, essa é a minha força tangencial que a gente tem, né? 125. Só que aí eu sei o que, né? Que os esforços que eu tenho F1 e F2, né? Seguem essa minha equação, coeficiente de atrito vezes o alfa R, né? Que a gente vai ter. E essa minha variação aqui, né? Da minha força. Então, o coeficiente de atrito que ele me deu 0,25, pelo ângulo que ele me deu, né? Eu consigo aqui determinar ele. Então, esse meu valor, se eu tenho um atrito e o ângulo, o meu fator L exponencial, a gente descobre quem é esse meu valor de E. Sabendo, né, o meu aqui, ó, valor de E, né? Eu posso colocar isso tudo aqui, a gente vai ter, eu vou ter o que aqui, ó? F1 sobre F2, que é mais ou menos esse meu valor. Então, o F1 aproximadamente, né, esse meu valor, como a força tangencial, a diferença ali das duas, né,
o que que eu tenho aqui? A força tangencial entrando nele aqui, meu F1 entra aqui nesse meu ponto, então a gente acaba de descobrir o que? O F2. O meu F2 deu quanto? 110 newtons, né? Então, sendo 110 newtons, o que eu vou ter agora? F1 e o meu F2, sabendo, né? Aqui, ó, o F1, a gente consegue determinar ele, né? Substituindo aqui na equação. Então agora eu tenho F1 e F2. Observa, F1 é motora, que está aqui. F2, movida, certo? Aí, né, eu tenho quem? A minha ali, tangencial. Aí eu vou ter agora aqui, ó, com essas duas, ó, F1 e F2, a gente vai achar quem aqui, ó, a minha F. Certo? Então, quem que é essa F? Eu tenho aqui, ó, esse meu clicando alfa, que é a tangencial. Então, aqui, ó, o meu tangencial é a inclinação, o meu F aqui, né, que eu tenho aproximadamente aqui, ó, né, delas duas calculando com F1, com F2 e o meu alfa, a gente chega na força F, a força ali normal ao meu eixo, que vai estar atuando nesse carregamento. Certo? Então, isso aqui é a força, né, que a gente vai ter para calcular, né, ali depois, se a gente, quando for fazer dimensionamento de eixo, se a gente for utilizar por correias, essa é a carga atuante nele. Beleza, pessoal? Espero que tenha gostado aí. Então, curte aí, deixa o joinha, né? Compartilha, né, com os amigos. Pô, vi um vídeo legal ali que dá para aprender bastante. Compartilha aí, deixe seu comentário. Certo? Se você acha que quiser esses slides, escreve no comentário para ver se vale a pena, né, eu colocar esses PDFs aí no link para quem quiser baixar. Até mais. Muito obrigado. Até a nossa próxima videoaula, que vai se continuar no transmissões, mas por correntes.